Agora, as europeias, as eleições que desta vez facilitam o voto aos portugueses, uma vez que pode escolher a localidade para exercer o seu dever cívico. Está connosco José Pedro Farzão, obrigado por estar entre nós. Na verdade, é uma inovação que pode facilitar o exercício de um dever cívico e combater uma abstenção que normalmente é sempre elevada. É, geralmente muito elevada nas eleições europeias. Admite-se que esta modalidade, que é uma estreia em Portugal, possa efetivamente ter esse resultado positivo. É possível votar em qualquer lugar, as pessoas não têm que se direcionar à sua mesa de voto tradicional, a par do movimento do voto antecipado, que também já existiu, e, portanto, espera-se que no meio dos feriados e dos fins de semana dos portugueses possam acomodar esse tempo para votar em qualquer lugar. A questão das campanhas, dos projetos, dos personagens, o projeto europeu é algo de crucial importância, como referi há pouco no lançamento do programa, para a nossa cultura, para os nossos valores. Parece que, por vezes, os projetos políticos resvalam um bocadinho para tirar, digamos, resolver eleições anteriores, experimentar a popularidade deste ou daquele candidato e acaba por se diluir um bocadinho ou perder uma oportunidade para perceber a Europa. É provável que isso volte a acontecer, de certa forma. As eleições europeias sempre foram vistas um pouco como um movimento quase de advertência, por exemplo, aos governos que estão em funções, o famoso cartão amarelo a alguns dos governos. Neste momento, o contexto é um pouquinho diferente, porque tivemos eleições há muito pouco tempo, digamos que este governo está em funções há muito pouco tempo, e, embora possa confirmar ou não o cenário, eu não acredito que tenhamos grandes surpresas. Eventualmente até pode haver uma surpresa no partido vencedor, tendo em conta as sondagens que são conhecidas, mas penso que ilações em relação à política interna não serão extraordinárias. Agora, é de facto uma eleição muito relevante para os portugueses e para a Europa. Há um conjunto de temas que, de certa maneira, os debates acabaram por trazer, digamos, ao conhecimento dos portugueses e que vale a pena tomar nota. E, desde logo, a própria composição do Parlamento Europeu é decisiva para esses cálculos. Desde logo porque o Parlamento Europeu tem também uma voz a dizer na legislação europeia que é passada em Bruxelas e em Estrasburgo, e muita da nossa legislação, muitas das decisões, são hoje em dia tomadas por Bruxelas. Por outro lado, a configuração que poderá surgir do Parlamento Europeu, com mais preponderância de forças eurocéticas, e mesmo contra o projeto europeu de uma forma mais declarada, alguns mais de extrema-direita, outros mais de extrema-esquerda, poderão dificultar consensos em algumas matérias, como vimos já tão difíceis na legislatura anterior, como foi o caso do Pacto das Migrações. E depois há a questão também do próximo Comissário Europeu, não é? Sim, são várias as questões. Primeiro, com a constituição do Parlamento Europeu, a perceber desde logo a relação de forças. Depois o passo seguinte será também o mais relevante, digamos assim, a escolha da Presidente da Comissão Europeia. Até agora os processos têm sido, ambíguos. Nas votações anteriores, nas eleições anteriores, tentou-se fazer uma espécie de presidencialização das eleições para o Parlamento Europeu, ou seja, os cabeças de lista eram, no fundo, os candidatos a Presidente da Comissão Europeia. Isso depois foi diluído, inclusivamente, na legislatura anterior. Von der Leyen, por exemplo, não estava entre os candidatos a Presidente da Comissão Europeia, tal como foram colocados nas eleições do Parlamento Europeu na última vez. E, portanto, terá que ser encontrado aqui um acordo para que passe no Parlamento. A Presidente da Comissão tem que passar no Parlamento, são 720 lugares, portanto tem que ter pelo menos 361 votos favoráveis do Parlamento. E aqui é que começam os problemas, porque von der Leyen, por exemplo, se o Partido Popular Europeu ganhar, ou seja, os partidos congêneres em Portugal do PSD e do CDS, a verdade é que von der Leyen vai ter que negociar um conjunto de entendimentos, quer no seu programa também, no programa da Comissão Europeia, para passar. No entanto, vale a pena sublinhar que von der Leyen, ou o Presidente da Comissão Europeia, é proposto pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia. Vai depois ao Parlamento, tem que passar no Parlamento com o seu programa. Depois ainda virá o que estavas a referir, a escolha dos comissários, vai acontecer no outono,
Portugal vai ter que indicar um comissário. A própria Comissão pode mudar. É uma comissão que pode mudar nas suas tutelas, digamos assim. Fala-se, por exemplo, de um comissário para a defesa. E ainda há a questão do Conselho Europeu, da divisão de cargos, poderá vir a ser digamos, um cargo para os socialistas, por exemplo, por distribuição face ao PPE, que poderá ficar com a Comissão Europeia. Apesar de tudo, ainda parece ser uma realidade muito afastada do dia-a-dia dos portugueses, não é? Parece que não entra tanto no cotidiano das conversas esta questão do projeto europeu. Mas há um tema que entra nas duas agendas, que é a questão da imigração. É um tema que em Portugal ganhou muita preponderância nos últimos meses, já nas legislativas de certa forma, e agora de uma forma mais cavada, digamos assim. Este é um tema muito relevante. Tivemos agora há pouco tempo a apresentação do plano do Governo para as migrações e no plano europeu a situação é complicada porque o Pacto Europeu que foi passado, com críticas de muitas forças políticas e da sociedade civil, incluindo de organizações ligadas à Igreja, por exemplo, é um pacto de mínimos e foi aprovado nos limites pelos socialistas, pelo PPE e também pelos liberais. E, por exemplo, nesta campanha eleitoral ouvimos muito outras forças, quer à esquerda, quer à direita, que vão fazer cavalo de batalha quase da revogação deste pacto. Para quem aprovou, o pacto não é perfeito, pelo contrário, acreditam que é necessário melhorar, mas acreditam que é melhor ter algo do que não ter nada. E este vai ser, de facto, no campo de batalha nos próximos anos. A questão é como é que as nossas sociedades, Portugal incluído, vão viver com a necessidade de ter migrantes. Lembro também a questão demográfica, que é uma questão relevante para Portugal e para a Europa e que praticamente não se falou muito nesta campanha eleitoral sobre isso, mas a imigração vai ser decisiva. Estiveste na Ucrânia, aliás, foste distinguido com um prémio de jornalismo pelo trabalho jornalístico ali desenvolvido. A questão da segurança, da defesa, a proximidade da guerra é um tema também incontornável nesta questão do projeto europeu. Claro. Duas guerras, na verdade. Temos a situação no Médio Oriente e temos a situação na Ucrânia. Aqui a Europa também está um pouco a lutar contra o relógio, porque pressente que pode haver uma alteração do seu maior parceiro de defesa, que são os Estados Unidos, com as eleições presidenciais marcadas para novembro. Temos visto Volodymyr Zelensky um pouco por toda a Europa a tentar recolher apoios bilaterais de segurança e defesa, mas há uma questão muito central que tem um pouco a ver com também a forma como os orçamentos são feitos na Europa. E isto para explicar aos portugueses de uma forma muito genérica. Quando nós financiamos em Portugal um conjunto de áreas, da educação, da saúde, da defesa, esse dinheiro vem do nosso orçamento do Estado. Na Europa existe um orçamento comunitário, mas tendo em conta a necessidade de aprofundar a defesa europeia, defendida pela maior parte dos partidos na União Europeia, face à situação, sobretudo na Ucrânia, a questão é saber se há dinheiro para isso, porque é um investimento muito gravoso. Investimento, já agora, parênteses, tem sido criticado pelo Papa Francisco, que tem sublinhado a questão do recurso permanente às armas e a escalada que isso implica. Mas uma das decisões do próximo ciclo vai ser se há outras formas de financiar, não só a questão da defesa, mas outras, por exemplo, a questão da tecnologia, através, por um lado, impostos sobre as grandes empresas de tecnologia e de comunicação, mas, sobretudo, a questão das chamadas obrigações, ou seja, ir ao mercado buscar dinheiro para financiar. Recordo que isso já aconteceu, nós temos um PRR em Portugal, que é financiado por dinheiro que se vai buscar ao mercado. Este era um tema tabu há 10 anos na Europa e hoje em dia está a ser proposto, por exemplo, para financiar as questões de defesa. Já agora as questões de defesa são também um investimento do ponto de vista tecnológico. Hoje em dia já ninguém fala na Europa de tecnologia só para uma guerra, mas também para algo que sirva para, por exemplo, a medicina ou para outras áreas em que a investigação seja decisiva. Muito bem, vamos acompanhar então este processo eleitoral e olhar para a Europa como um projeto e não apenas também como às vezes parece multibanco, não é? José Pedro Frazão, muito obrigado por esta partilha.